Agora, Celso Soma, no próximo caso da Patrulha do Consumidor está relacionado às chuvas, que têm causado grandes transtornos aqui em São Paulo. Na semana passada, durante um temporal, o Ricardo teve a casa dele inundada pelo esgoto. O problema é que provavelmente foi causado pelo entupimento na rede pública. Danificou todos os móveis da casa. Desde então, ele tenta, sem sucesso, conseguir um apoio da companhia responsável pelo saneamento da cidade. Como mostra agora a reportagem de Carlos Cavalcante. E como a Patrulha do Consumidor não para, nossa equipe veio até o Parque do Chaves, que fica localizado aqui na zona norte de São Paulo. Com as chuvas fortes que vêm caindo nos últimos meses, é comum as pessoas perderem praticamente tudo. Aqui vocês têm um exemplo de imóveis que foram colocados na calçada e essa situação acaba se complicando, porque os moradores muitas vezes procuram os órgãos competentes e acabam não tendo apoio. Nós marcamos com o Ricardo, que mora aqui nessa residência. Vocês podem notar que ele inclusive colocou uma comporta diante da residência para tentar conter as águas. Só que isso não tem adiantado. Nós vamos conversar com o Ricardo. Ele passou por 2 enchentes sérias esse mês, uma no dia 7. Ricardo, é você? Tudo bem, Ricardo? Bom, foram 2 enchentes que muito fortes. Você e sua família passaram. A primeira no dia 7, você conseguiu salvar alguma coisa. E a segunda já teve problemas mais sérios. A segunda eu tive problemas mais sérios. A água... Além de lutar contra a água da rua, tivemos problema de água subindo pelo ralo, né, e invadiu toda a casa, todos os móveis, parte de tapeçaria, parte estofadas, móveis e madeiras. O desespero é latente, começa a chover, a gente vê a água subindo pelos ralos, lutando contra a água da rua, a gente não sabe para onde correr. Se não fosse a força de amigos, parentes, seria difícil viver por aqui. A gente percebe um cheiro muito forte que está saindo aqui da sua residência. Cheiro de enchente mesmo, né? De mofo. Cheiro de água com esgoto misturado com mofo, porque foi se deteriorando com o descaso da Sabesp com os moradores. Bom, nós vamos o seguinte, nós vamos entrar aqui na casa do Ricardo para que a gente possa mostrar um ralo que é de onde a água acaba saindo. Ou seja, quando aqui começa a ameaçar chover, já é um desespero. Já é um desespero, tem que lutar, subir as coisas, senão perde tudo. Bom, vamos entrar aqui então para que a gente possa mostrar esse drama que está sendo vivido aí pelo Ricardo e os moradores aqui dessa região da zona norte de São Paulo. Com as enchentes, a água aqui na casa do Ricardo chega a pelo menos 80 centímetros. A situação mais complicada é no quarto do seu filho, que é adolescente, tem 12 anos, não está ficando nem na residência de vocês. Isso, não está nem na residência. Devido às águas, o forte cheiro, devido também à quantidade de tempo, muitos insetos acabaram entrando aqui na casa. Ele foi para casa de parentes, de amigos que o receberam. Agora, Ricardo, nem mesmo o quarto seu e da sua esposa está podendo ser habitado. Também lá também nem tem condições, perdemos a nossa cama. Não temos nem como colocar um tapete ou umas cobertas no chão para poder dormir, porque se subir água, vai entrar lá de novo. A partir do momento em que nós começamos a gravar, começou a chover. Quando as águas caem aqui no bairro, a preocupação é constante. As pessoas acabam realmente perdendo tudo. Perde tudo. A água sobe, não entra somente pela rua, acaba subindo pelos ralos, que é a nossa maior dificuldade. Porque em vez de lutar com a água de fora, a gente luta com a água que vem de dentro. Você tem um ralo, a gente inclusive está mostrando esse ralo que fica dentro do seu banheiro, que tem constantemente vazado. Essa é a sua preocupação. Isso, é por lá que é a principal fonte que inunda a minha casa hoje, por incrível que pareça. A água vem por dentro, vem por este ralo e acaba inundando toda a casa. Bom, o Ricardo já fez vários contatos com a Sabesp, pedindo uma solução para que eles possam solucionar o problema. Anotou tudo direitinho aquilo que ele fez e nós vamos ligar para a Sabesp para saber qual providência vai ser tomada com relação ao ralo e, é claro, a situação dos moradores aqui do Parque do Chaves. Vamos fazer essa ligação. Sabesp, Stephanie, boa tarde. Olá, Stephanie. Eu não sei se consegue ser uma boa tarde, porque eu já estou praticamente hoje faz uma semana que eu tento obter um retorno aí de vocês. O meu imóvel, desde o dia 15 para o dia 16, da noite de domingo para segunda, foi acometido por uma enchente. Eu abri um protocolo aí com vocês falaram que enviaram um fiscal aqui no meio da minha casa no sábado, que foi uma mentira, porque eu estava em casa, não veio ninguém. Ontem, depois do prazo vencido, porque vocês me deram 24 horas, o cara apareceu aqui com quase 40 horas, um fiscal veio, tirou umas fotos, mas não me deu retorno, não me deu um prazo, não me deu nada.
Eu quero saber quando que eu vou ter um retorno sobre a minha situação, porque minha casa está impraticável. Eu não consigo morar com a minha esposa, o meu filho está ficando de favores na casa de amigos. Eu queria um retorno de vocês. Vou verificar aqui, só um momento. Obrigada por aguardar, Sr. Ricardo. Oi, Stephanie. Então, aqui em sistema eu localizei, depois que foi feita a vistoria para a identificação do sinistro, né, o técnico compareceu, realmente verificou, está retornando água para dentro do imóvel. O técnico mesmo já deu andamento no serviço, solicitando a lavagem da rede coletora e uma outra vistoria para ser feita dentro do imóvel. Eu cobrei aqui a unidade, né, eu já enviei um pedido de cobrança com a prioridade de emergência, mas aí agora o senhor precisa aguardar. Tá ok, Stephanie, obrigado. Até mais. Bom, é essa a situação que infelizmente o Ricardo e a família estão enfrentando. A casa de cabeça para baixo, tudo bagunçado aqui dentro, eles não têm uma resposta que possa satisfazê-los até agora com relação aos reparos. Prometem, só que infelizmente nada acontece. Nós voltamos aí para o palco. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. A atendente da Sabesp, a Stephanie, foi muito educada. Porém, tudo aquilo que ela disse na ligação para o Ricardo não foi cumprido até agora. E aí, Celso, o que a gente pode fazer para ajudar o Ricardo? Pois é. Porque a casa, a cada chuva, não para de chover aqui em São Paulo. Continua subindo o cheiro, continua alagando. E você conhece vários casos, né? Você estava me falando Bom, agora. não é só no bairro dele que isso acontece. Vila Romana, Na Lapa, Perdizes. Eu começo a dar o nome das ruas. Clélia, Coriolano, Rua Fábia, Rua Turiaçu. Todo mundo reclamando. Moradores, pessoal que tem comércio, sofrendo com o cheiro do esgoto que sobe pelos ralos. Choveu, começa o problema. Pois é, isso não acontece só em São Paulo, acontece pelo Brasil afora. E a gente escolheu o Ricardo aqui, que fez uma denúncia na Patrulha do Consumidor, para explicar a você que está em casa como você deve agir quando acontecer esse tipo de coisa. Veja, ele fez uma retenção para evitar que a água entrasse da rua para dentro da casa dele. Mas isso não foi suficiente. Por quê? Não existe retenção no cano. Essa retenção deveria ter sido feita pela companhia de água. Sabedora ela de que aquelas regiões existem alagamento, ela deveria cuidar dos consumidores. Afinal de contas, se a gente pegar aqui a conta do Ricardo, que não é diferente a conta sua pelo Brasil afora, a companhia de água cobra pela distribuição da água. Tá aqui, olha. Ele pagou R$ 57,38 pela distribuição de água, chegou à casa dele, com qualidade. Agora, ele pagou também R$ 57,38 também pelo esgoto. Ou seja, você paga, o que você compra de água, você paga para tratar o esgoto. Isso significa que está sendo cobrada uma prestação de serviço. Ora, se tem prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor é claro. Vamos lá, diz aqui, olha, artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e risco. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, e aí cita um monte de situações. Veja, o que eu tenho para dizer para você que está nos assistindo nesse momento? Presta bem atenção. Quando você contrata a prestação de serviço de alguém, esta prestação de serviço tem que ser a contento. Ora, se eu contratei a prestação de serviço de esgoto, eu autorizei a companhia de água a passar um cano dentro da minha casa para colher o esgoto, ok? Quando isso é feito, esta empresa deveria tomar cuidado nos locais onde existe enchente, para que esse esgoto não fizesse refluxo para dentro da casa do consumidor. E aí o Código de Defesa do Consumidor é claro dizendo o seguinte, olha só. Os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, a companhia de água é uma concessionária do serviço público, né? Ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Por isso, só em São Paulo tem mais de 200 ações contra a Sabesp, todas elas transitadas em julgado, e a Sabesp foi obrigada a pagar os danos causados para o consumidor pelo refluxo da água. Então, nós queremos agora ligar para a companhia de água para saber
Quando é que ela vai fazer isso? Quando ela vai resolver o problema, não só dele, dos outros consumidores que em São Paulo reclamam do mesmo problema. Tomara que isso seja resolvido, porque eu tenho certeza que nesse momento as pessoas que estão em casa, elas se identificam e se reconhecem também no problema do Ricardo. Porque não é só a casa que foi inundada, são os sonhos, né, Ricardo? Porque eu tenho certeza que você acorda cedo com a sua esposa, você vai trabalhar, você compra um sofá parcelado, uma geladeira, sonha com o quarto do teu filho e de repente você vê tudo isso embaixo d'água. Como é que vocês estão se sentindo? Na verdade, hoje nós nos sentimos humilhados. É a situação, porque nós dependemos dos favores, hoje, né, de amigos, de parentes. Meu filho está na casa de parentes, porque não tem condição de ficar na minha casa. Eu e minha esposa, a gente fica na casa da minha mãe, que abriu para a gente as portas durante esse momento. Alguns amigos nossos nos ajudaram, inclusive com mantimentos, que a gente perdeu toda a despensa de comida. Até agradecer já o pessoal lá, que é do time de futebol que eu jogo, Catados, que fizeram uma grande coleta, nos levaram. Os móveis que os vocês móveis deram trabalho. Foram todos perdidos, os móveis, pior que ainda continuam em casa, porque não vai um fiscal da Sabesp, eles falam que eles têm que vistoriar, tem que ver tudo que está lá dentro, e a minha casa fica insuportável. Não tem as mínimas condições de habitar lá dentro. Bom, você não precisa nem contar mais, Ricardo, porque a gente conseguiu ver muito bem. É uma situação difícil e a gente vai ligar ao vivo para os responsáveis logo depois do intervalo. A gente já volta. E no caso do Ricardo, a nossa produção conseguiu falar por telefone com a assessoria de comunicação da Sabesp, que disse que não iria se pronunciar ao vivo, mas que pediu todas as informações, todos os dados do Ricardo, relatando todo o problema para que as devidas providências sejam feitas. Tomara, né, Celso? Pois é, mas nós vamos cobrar, né? E pra gente não tá bom ainda, né? Como eu digo sempre, não está bom para ambas as partes. Não só pro caso do Ricardo, como de outras pessoas que estão vivendo o mesmo problema. Se você vive um problema como esse, você pode entrar na página do Hoje em Dia, fazer a reclamação para a Patrulha do Consumidor. Nós vamos atrás. Problemas como esse, problemas de enchente, quando há refluxo de água e a companhia de água não se responsabiliza, a lei é muito clara, nós vamos para cima, tá bom? Nós vamos acompanhar o teu caso, tá bom, Ricardo? Tem um pouquinho mais de paciência, Ricardo. Se é que é possível ter. Se é que é possível ter. Vai ser resolvido. Vai ser resolvido, Vai. sim. Eu tenho certeza disso. Celso Somano, muito obrigada e até a próxima sexta-feira. Sexta-feira nós estamos de volta com a Patrulha do Consumidor.